Bem-vindo, José, bem-vindo e obrigada por teres aceito este convite para participar nas Prev Talks. Hoje o tema que nos traz aqui não podia ser com a melhor pessoa para conversarmos, e como a nossa comunidade também não te conhece, eu ia começar por pedir que falasses um bocadinho sobre ti e do teu percurso, que é para também depois a nossa conversa conseguir fazer sentido, porque é que eu disse que tu eras uma pessoa certa para falar sobre o tema de hoje. Ok. Antes de mais, obrigado pelo convite. Bem, meu nome é José Sintra e eu sou licenciado e mestrado na área da psicologia, mais propriamente a psicologia organizacional, do trabalho e das organizações. Depois tirei pós-graduação na área da gestão de recursos humanos, e iniciei o doutoramento também dentro dessa área. Comecei por trabalhar numa organização, numa consultora muito focada naquilo que é a área da saúde e do bem-estar no trabalho, a Outcome, onde estive por alguns anos muito focado, por um lado, na área da gestão, identificação, gestão e avaliação de riscos psicossociais, e também muita área da formação dentro destes tópicos do bem-estar. Desde 2017 estou na Vieira de Almeida, uma sociedade de advogados, uma das maiores de Portugal, e atualmente tenho a função de coordenação da área de People Strategy, que se foca naquilo que é a estratégia de pessoas da organização, a olhar para o futuro no tema das pessoas, e muito ligado a estes temas da sustentabilidade. Portanto, nós trabalhamos também aquilo que é a área ligadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de igualdade de género, do decent work, e obviamente não poderíamos escapar este tema de saúde e bem-estar no trabalho. Uhum. Este tema de saúde e bem-estar no trabalho, obviamente, sofreu aqui uma grande evolução. Tu achas que apostar particularmente na prevenção, nesta questão da saúde na organização, neste momento já compensa a nível da gestão de talento? Ou seja, tu sentes que este é um eixo, um vetor crítico do ponto de vista de estratégias também de captar e depois, obviamente, reter e desenvolver talento numa organização, e porquê? Claramente é um eixo estratégico. Acho que aqui estamos todos um pouco enviesados e vamos todos sempre responder que é um eixo estratégico. Mas claramente é. Ah, não que eu seja um grande defensor das teorias geracionais, mas hoje em dia sente-se muito no mercado de recrutamento, perguntas um pouco não convencionais, ou seja, as pessoas começam por perguntar também o que é que as organizações fazem, têm ou oferecem dentro deste âmbito e dentro destas medidas, tal da mesma forma como, por exemplo, perguntam sobre aquilo que são as iniciativas e medidas que têm sobre conciliação trabalho-família, por exemplo. Portanto, perguntar numa entrevista de recrutamento, hoje em dia, alguém nos perguntar o que é que nós fazemos do ponto de vista de horário flexível ou de políticas de trabalho remoto ou híbrido, ou eu tenho a possibilidade de ter acesso a consultas de acompanhamento psicológico nesta organização. Portanto, são perguntas que hoje em dia acontecem sempre ao mesmo nível. Um, Apostar na prevenção, claramente sim, e tem que estar intimamente ligada àquilo que é uma estratégia de pessoas, de talento, aquilo que queiram chamar. Eu acho que o mais importante, e isso nota-se muito no nosso mercado empresarial português, nós acabamos por ter várias velocidades. Acabamos por ter organizações que têm iniciativas avulso, temos outras organizações que não têm nada e que estão a começar a dar os primeiros passos, aquelas que têm um programa estruturado, mas sem diagnóstico, e aquelas que têm um programa mais 360, chamamos assim. À medida que os anos passam, a minha postura relativamente a este tema vai-se moderando. Portanto, acho que é uma coisa que vem com a idade. Portanto, nesta fase, já não é tanto falar de têm que ter tudo. Por favor, tenham tudo. Nesta fase, começamos a falar façam alguma coisa. Comecem só por fazer alguma coisa. Sejam medidas avulso,
pequenas intervenções, uma postura ultra reativa, mas comecem a ter. Porque a partir do momento em que começarem a ter, vão perceber o impacto que tem no negócio e o impacto que tem nas pessoas e na organização como um todo, e o programa só vai crescer. Uhum, uhum. É interessante o que estás a dizer, porque obviamente nós já tivemos muitas conversas no passado, até porque colaborámos também naquela organização que tu referiste, e eu recordo-me, até porque obviamente temos de estar sintonizados, como estavas a dizer, nós estamos um bocadinho enviesados porque esta é uma área de formação nossa, é uma área que já desde a faculdade nós recebemos, obviamente, metodologias e está mais do que atestada, há evidências científicas, não é, desta abordagem. No entanto, é muito difícil às vezes, não é? E foi durante muito tempo, agora começa realmente a ser um pouco mais fácil criar este business case, não é? Ou seja, a gestão de topo muitas vezes considerava estes temas um bocadinho como algo nice to have, que eventualmente possa só ser numa postura muito de ganhar prémios ou algum reconhecimento. Achas que neste momento já é mais fácil argumentar este business case, por exemplo, particularmente justificar o investimento e, como disseste, o investimento até crescente nesta área e não ser só alguma coisa muito pontual? Aqui acho que há um ponto em que nós devemos fazer um grande mea-culpa, que é nós durante muitos anos, nós profissionais desta área, ahm, tivemos um certo tabu em falar de negócio e em falar de dinheiro e em falar de resultados. ahm, Se calhar o mais próximo que nós acabávamos por falar era de performance e produtividade, e gostamos muito de falar no nosso próprio idioma, no nosso idioma do engagement, do bem-estar, da exaustão, ahm, do sentimento de autoeficácia e por aí fora. E isso, por incrível que pareça, por mais, como a Liliana dizia, por mais validade científica que tenha e que tem, apenas nos afasta muito daquilo que realmente se fala quando estamos numa mesa de reunião com decisores de topo. Obviamente nós podemos ir lá e apresentar todos esses indicadores, e obviamente que eles lhes vão dar atenção e que os valorizam, mas também valorizam muito quando nós aproximamos esta conversa daquilo que é a conversa que as organizações têm neste nível, ou seja, de um ponto mais macro de resultados e de como é que o impacto tem, e do impacto que todos estes temas têm na saúde, geral da organização. E eu sinto que esta abordagem está cada vez a ser mais diferenciadora e que nós conseguimos ganhar mais espaço. Isto depende muito também da área de atuação e de negócio de cada organização. Muito difícil quantificar aquilo que é o output esperado de uma pessoa. É difícil dizer-lhe que numa situação de burnout e de uma baixa de 3 meses, 6 meses, o que é que isso representa, o que é que isso representa para a empresa. Um, no nosso caso, por exemplo, na indústria de serviços jurídicos, acaba por ser fácil, porque está ancorada num modelo de produção de horas, acaba por ser fácil dizer que uma pessoa que está ausente 3 meses seria capaz de produzir X horas, cada hora vale não sei quantos euros, multiplicando tudo, nós estamos a dizer, olha, apostar na prevenção nestas situações poderia evitar nós estarmos a perder um potencial de qualquer Sim. coisa, euros, que acontece devido à ausência da pessoa. Portanto, este é um fator que para mim é essencial. Ou seja, nós não nos vamos afastar daquilo que é a gênese da nossa profissão, que é cuidar e olhar pelas pessoas e promover a melhor qualidade de vida que é possível e que está ao nosso alcance graças às medidas que nós implementamos, mas temos também que nos adaptar um pouco àquilo que é a linguagem esperada. E, portanto, eu acabo sempre por dizer, quando falo nestes assuntos, que é importante quando nós temos estas comunicações, levar na nossa agenda o que é que nós queremos dizer, o que é que nós temos que dizer e o que é que eles querem ouvir. Uhum, E, uhum. portanto, é Ok. conseguir ajustar o nosso discurso para poder picar todas estas caixas.
Eu estava aqui a pensar num exemplo concreto do que dizes, não é? Que eu acho que às vezes a linguagem, particularmente psicólogos, eu acho, não é? Não só necessariamente organizacionais, é muito uma linguagem que está fechada, não é? No nosso próprio universo e muitas vezes traz muito medo, não é? De que todos vamos desenvolver problemas. Ou seja, e essa linguagem, muitas vezes, no seio das organizações, é completamente contraproducente. Ou seja, nós temos que pensar sempre em questões de, ou seja, o que é que nós podemos fazer para ganhar oportunidades, para ganhar, não é? Produtividade, para ganhar depois um resultado, obviamente, macro desejado, do ponto de vista estratégico e de negócio. Mas essa tradução não é imediata, não é? Normalmente nós temos muito este discurso que eu acho que depois do ponto de vista de sensibilização nota-se que é um discurso quase assustador, que às vezes não é bem recebido, porque no fundo acaba por afastar da solução, não é? E daquilo que poderá eventualmente ser um novo cenário, não é? De vida-trabalho, não é? Nesta organização e como é que nós vamos garantir que temos esses recursos. José, na tua experiência e, portanto, particularmente em lançar iniciativas concretas e começar, não é? Como estavas a dizer há pouco, o importante é começar. Podem ser só coisas pontuais de vez em quando, por exemplo, as iniciativas de uma semana de um evento dedicado ao tema, mas agora que já tens um pouco mais de experiência, de estar numa realidade concreta, que não é, obviamente, uma cultura que à partida, não é, seria hiper receptiva a estes temas, mas agora já começa a ser. Houve aqui um trabalho. O que é que tu aconselharias para ser os primeiros passos, para trazer para um contexto que por vezes não, ou seja, ou nunca trabalhou estes temas, ou então trabalhou-os de uma forma ainda muito superficial? Como é que uma organização deve começar por trabalhar uma estratégia nesta área, não é? Neste âmbito. Quais são os teus conselhos? Ahm, de conselhos, não chamaria conselhos, mais sugestões. Ahm, é muito importante saber o que é que nós estamos a fazer e qual é o objetivo daquilo que nós estamos a fazer. Em qualquer contexto há necessidades imediatas e há necessidades futuras, e nós temos que medir muito bem qual é que é o nível de prontidão da organização, qual é que é a sua maturidade, para podermos introduzir alguns temas. Portanto, este diagnóstico, que nós estamos a falar uma coisa mais ampla, um, tem que ser muito bem feito e tem que ser muito bem pensado. E, portanto, esse seria sempre o primeiro, o passo número um neste tipo de pensamento mais estratégico. Por exemplo, uma avaliação de riscos psicossociais permite-nos tirar vários indicadores e de reconhecer algumas áreas de atuação críticas e urgentes que nós temos na nossa organização, para além de ser um requisito legal. Mas este diagnóstico não se deve restringir só a fazermos esta avaliação. Como eu dizia, o nível de maturidade de uma organização é dos fatores mais críticos para para podermos fazer isto. Por exemplo, se formos fazer um diagnóstico de riscos psicossociais, há uma primeira pergunta que é: estas pessoas sabem o que são riscos psicossociais? Sabem que é um requisito legal? Para que é que serve este diagnóstico? O que é que nós vamos fazer? Vamos diagnosticar pessoas? Vamos dizer, olha, este grupo de pessoas não pode trabalhar cá? É isso que nós estamos a dizer? Vamos dizer que o trabalho faz mal às pessoas? É também o que vocês esperam obter os resultados deste diagnóstico? E, portanto, esse tipo de trabalho, que é feito de uma forma mais, diria, mais informal, de auscultar a liderança da organização, de perceber um bocadinho, de uma forma mais geral, o que é que compreendem dentro deste assunto, o que é que não compreendem, o que é que gostavam de saber mais, o que é que precisam de uma forma mais premente. É muito importante para conseguir fazer estes passos, até porque é isso que nos traz a possibilidade de passarmos de iniciativas mais temáticas, como a Liliana ainda agora falava, que é aquelas chamadas as semanas de. Podemos passar dessas iniciativas mais temáticas para programas mais estruturados. Imaginem programas de formação para liderança, para saber o que fazer em situações de, por exemplo, exaustão, burnout nas equipas, não só com a pessoa que está a passar por este problema, mas também com todos os outros. O que fazer em casos, por exemplo, de gestão de luto, que são programas muito mais estruturados e muito mais profundos, e que só podem existir
quando há um substrato de conhecimento e de informação consolidado que nos permite alavancar esse dado que hoje alguém percepciona como, de facto, é uma necessidade que eu tenho, para algo mais estruturado e mais diferenciado. Este nice to have um, surge porque não há uma necessidade. Uhum. As pessoas não percepcionam, de uma forma geral, a necessidade. Portanto, quando é que há necessidade? Há necessidade quando alguém na minha equipa não está bem. Quando alguém não está bem, há uma necessidade. Mas há uma necessidade quase que paliativa, que é: não está bem, por favor, ajudem-me, resolvam-me esta situação, ela tirem-me daqui ou ajudem-me a gerir, se forem numa postura Constru- mais construtiva Sim, sim, também mais cidadã, não é? Do ponto e- de vista organizacional. mas há de tudo, ou seja, Uhum. olha, eu tenho uma total incapacidade em gerir este assunto, por isso, por favor, tratem vocês, ou não, eu quero estar envolvido e quero Uhum. fazer parte da própria solução. E, portanto, isto é uma situação regular, mas é muito reativa e que causa a necessidade. A partir daqui, a partir deste momento que existe uma necessidade, há também espaço. Nós acabamos por criar espaço porque demonstramos que temos uma solução robusta, que podemos apoiar, podemos encaminhar, podemos Uhum. aconselhar, e podemos aqui deixar um bocadinho aqui a primeira pista e dizer: olha, não gostava de perceber um pouco mais deste assunto, nós Uhum. podemos falar, explicar-lhe um bocadinho o que é que nós fazemos mais, porque é que fazemos, onde é que nós queremos, onde é que estamos, onde é que queremos chegar. Uhum. Um, e, portanto, à partida que se começa a criar até esta própria cultura de gestão do bem-estar nas equipas e da gestão da saúde mental das equipas e das pessoas, começa a existir estes patamares de maturidade que nos permitem ir para campos, então, bastante mais diferentes. Portanto, é perceber também, portanto, estas sugestões acabamos por ter um diagnóstico, acabamos por ter, dentro desse diagnóstico, permite-nos conhecer muito bem as pessoas e que tipo de informação e canais é que nós devemos utilizar para promover este tipo de iniciativas. Conhecer muito o que é que a gestão de topo está à espera quando nós os vamos melgar, digamos assim, com querer fazer este tipo de iniciativas. Acabamos quase que 100% das vezes a falar de dinheiro. Acho que há aqui uma mudança também de mindset que nós temos de fazer, de é ok falar de dinheiro. Ok? Uhum. Uhum. Organizações são dinheiro. Geram dinheiro, gastam dinheiro, distribuem dinheiro, acumulam dinheiro. Portanto, nós temos que falar neste tópico também. Uhum. Portanto, Uhum. temos que saber como falar. Temos que saber qual é o investimento que nós vamos fazer e porque é que vamos fazer este investimento, Uhum. e também conseguir demonstrar com evidências concretas qual é que é o retorno esperado deste programa, porque este programa tem um retorno esperado, ou seja, tem um retorno esperado daquilo que nós valorizamos, que é o facto de termos um programa que nos permite endereçar estes temas, e que para nós se calhar, é o mais importante da nossa área, saber que temos um bom programa, que sabemos dar uma boa resposta, que a resposta é profissional, é confidencial, é de excelência, que as pessoas valorizam, e por outro lado também conseguir dar a resposta que quem decide também quer ouvir, que é: mas então, o que é que isto vai gerar? Vai gerar poupança? Vai gerar ganhos acrescentados? Portanto, é conseguir fazer isso. Quanto mais nós conseguirmos fazer com dados da organização, mais válidos e mais credíveis são os nossos pontos. Nós podemos ir com a literatura e dizer que por cada euro investido nós conseguimos ter um Mas isso, retorno de claro. até 13 euros. Tudo bem, obviamente que nós podemos fazer isso. E podemos ir com todos os dados que existem, por exemplo, dados da ordem dos psicólogos, até bastante recentes. Temos cerca de 6 dias, em média, de absentismo por ano relacionados com questões de saúde mental. Ok, tudo bem. Mas outra coisa é chegar lá e dizer: olha, o ano passado nós tivemos 5, 6 situações de burnout,
cada situação de burnout resultou numa perda de, em média, 45 dias úteis de trabalho. Cada dia útil vale Y, tudo multiplicado, representou uma perda de potencial no valor de qualquer coisa. E na grande maioria das situações, e este é um ponto que eu tenho visto muito, que é, na grande maioria das situações, o que nós estamos a pedir de investimento é uma fração muito, muito ínfima daquilo que é o potencial perdido para a organização das pessoas. Portanto, nós estamos a falar de potencial perdido por perda de produtividade e de performance, por conhecimento que sai da organização, porque depois, quando regressam, normalmente a pessoa não regressa logo a 100%. Isto não é um botão de ligar e desligar. E também pelo contágio que isto tem na própria equipa e nas outras pessoas e nos seus pares. E conseguirmos demonstrar isto não é dizer, olha, nós temos um problema, é alertar para o trabalho que nós estamos a fazer, qual é que é o valor e conseguirmos antecipar as soluções e sermos muito mais proativos e então preventivos destas situações. O que descreveste também é um bocadinho uma escalada, não só de conhecimento, como disseste, ou seja, é preciso um pouco mais literacia, mas também é preciso nós sabermos transferir aquilo que é o nosso conhecimento para uma linguagem que o próprio negócio e a gestão consiga perceber. Ou seja, e gostei desta questão, ou seja, nós podemos obviamente começar por uma intervenção que já é quando as coisas não estão bem, e faz todo sentido, porque a necessidade é evidente, e depois começar a trabalhar para demonstrar o resultado. Ok, então neste caso já havia este tipo de problema, agora vamos criar um outro cenário, que é vamos conseguir capacitar mais, quer a liderança, por exemplo, quer as próprias pessoas, com melhores ferramentas para elas poderem evitar sequer chegar a este, não é? E este é um exercício que nós também, se calhar temos de ter aqui alguma calma, não é? Porque o processo de conhecimento, de aprendizagem, não é igual em todos nós, nem em todas as organizações. Temos que também um bocadinho compreender a cultura, como estavas a dizer, não é? Ou seja, entrar por onde é possível entrar do ponto de vista daquilo que é prioritário, daquilo que é realmente estratégico para a organização. E pode começar por uma questão de retenção, como estavas a dizer, pode começar por uma questão de gerir situações de exaustão que estão a começar a ser mais frequentes e depois atuar do ponto de vista muito mais preventivo para evitar que mais aconteçam, não é? Mas é um racional, ou seja, temos que dar tempo, não é? Não é evidente, não é? Porque trabalhar a prevenção é muito, ou seja, é muito complicado porque nós estamos a dizer que vamos trabalhar para evitar, não é? E não conseguimos Certo, mostrar certo. E que, parece, se e, não e parece que no fizéssemos nada, não é? fundo, Aquilo que é o custo-oportunidade. Se não fizéssemos nada, o que é que aconteceria, não é? Qual sim, é que é parece que lhe estamos a pensar uma mensagem de, olha, o seu trabalho inevitavelmente vai causar isto. Pronto. Um, e não é toda essa a mensagem que nós queremos passar. Uhum, uhum, A mensagem que nós queremos passar é, nós queremos trabalhar, na mesma ótica, hoje em dia acabo por não distinguir, e acabo por dar este exemplo, que não pode ser um exemplo não muito feliz, mas é o que eu dou. Por exemplo, insistirmos que as pessoas desenvolvam competências. O que é que nós estamos a dizer às pessoas? É que as competências que elas têm hoje não servem, não servem ou não vão servir. Então, mas qual é que é a diferença de dizer às pessoas trabalhar o aspecto da saúde psicológica e de bem-estar? Eles estão-me a dizer o quê? Estão-me a dizer que no futuro eu vou estar mal? Não, no fundo, as duas iniciativas colocadas lado a lado, o que nós estamos a dizer é nós queremos que continue a desempenhar na medida do seu potencial e daquilo que é a sua capacidade, ou até que se desenvolva mais do que isso, mas não com nenhuma consequência negativa. Ou seja, nós não estamos a fazer aqui nenhuma profecia, de que as suas competências vão se tornar obsoletas ou que no futuro vai ser inevitável que entre em exaustão ou que se comece a sentir mal no trabalho. Nós estamos a dizer que existe aqui um trabalho continuado, e que é importante colocar colocá-lo em cima da mesa. E o que se sente muito na prática, e agora que nós na Vieira de Almeida temos este programa há já alguns anos, sente-se para já uma grande agilidade. Foi um resultado que eu não estava à espera. Ou seja, a agilidade que nós conseguimos ter a trabalhar com a liderança, por exemplo, na identificação e encaminhamento de alguém
que não esteja, bem, ainda sem qualquer tipo de diagnóstico, por exemplo, hoje é muito mais rápido. Muito rápido. E conseguem, por exemplo, identificar sinais. Claramente sinais. Ou seja, eu não preciso quase de perguntar, mas então diga-me o que é que tem sentido nesta pessoa em concreto. Não, eles dizem-me logo, olha, esta pessoa sentiu logo, a produtividade caiu, era uma pessoa super atenta e agora não está, parece que não está bem aqui, não me sinto comprometido, sinto desmotivado, tenho o sentido mais em baixo, nota-se que não está a dormir bem, nota-se que não se está a alimentar bem, ou que começou a fumar muito mais. Um, e, portanto, é quase que já fazem parte do nosso trabalho, e nós conseguimos ter um retrato muito mais fidedigno para conseguirmos então perceber qual é que é a situação e qual é que é a solução mais apropriada. Um, e, e então isto conseguimos fazer este trabalho de uma forma mais evoluída, ou seja, conseguimos, então qual é o próximo passo, uma vez que se temos a liderança já neste ponto, então qual é o próximo passo? Exatamente. E eu ia começar a última pergunta que te queria perguntar é um bocadinho, ou seja, qual é que tu sentes que agora é o teu próximo desafio, não é? Do ponto de vista também da maturidade, do contexto onde estás. Se calhar não é única a VDA, não é? Ou seja, do ponto de vista de desafios, mas qual é que tu sentes que é aqui o principal desafio agora para 2023 e mais à frente? Bem, nós temos um desafio pessoal e do ponto de vista profissional, eu acho que passa muito por uma questão de indicadores. Pode parecer nada sexy numa conversa sobre bem-estar, mas o que é que eu quero, o que é que eu quero dizer com isto? É, na mesma medida em que nós mensalmente reportamos a um conselho de administração, ok, então qual a produtividade das pessoas, quantas entradas, quantas saídas, porquê é que saíram, porquê é que entraram, quantos somos, por equipa, por género, conseguir colocar também nesse leque outros indicadores palpáveis que permitam ao Conselho de Administração ter uma ideia também que como é que nós, do ponto de vista de saúde e bem-estar, estamos a evoluir. Qual é que é o nosso track record neste ano? Como é que esse track record compara com anos anteriores, ou com períodos homólogos, ou aquilo que seja? Portanto, esse claramente é um desafio e é um caminho que nós temos a fazer. Por outro lado, passa também por nós conseguirmos ter metodologias de diagnóstico organizacional mais ágeis. Ou seja, em vez de ser aquela lógica de o diagnóstico organizacional, uma vez por ano, todos envolvidos, nós conseguimos ser mais ágeis neste processo e, por exemplo, ir recolhendo dados em mais momentos do ano, de uma forma mais frequente, enriquecendo os indicadores, conseguindo agir mais preventivamente quando vemos que existe alguma oscilação no padrão dos resultados. E, e por último, também tentar encontrar um, formas diferentes de medir o que nós estamos à procura. Para já porque sabemos que se as pessoas lhes forem apresentado o mesmo questionário N vezes, as respostas vão começar por vir enviesadas. E portanto nós temos que conseguir canalizar esta informação para o nosso programa e conseguir adaptar o programa on the go, mais in real time. Ou seja, eu acho que não podemos ter um diagnóstico de riscos psicossociais feito em 2022 alimentar iniciativas de junho de 2023. Podemos fazê-lo? Podemos, Claro. mas poderemos já estar aqui num gap Exato. grande com a realidade, ou seja, as pessoas já não estão aí, por exemplo, poderíamos estar a falar de um pico de ansiedade por questões ligadas à inflação, vou ter trabalho, não vou ter trabalho, o negócio vai aguentar, não vai aguentar, o que é que vai acontecer? E agora em junho de 2023, por exemplo, se estivéssemos nessa altura, nós estaríamos a fazer aqui um programa super estruturado para lidar com situações de incerteza, o impacto que isso tem no bem-estar.
e de repente as pessoas chegam à sala e ficam, mas qual situação de incerteza? Sim, Não estou, o que é que está a acontecer aqui? Então, vamos falir, é o que nos estão a tentar dizer. claro, claro, Não, e claro. portanto, consegui ter este fluxo de informação, consegui ter este fluxo de informação muito, muito mais fiável e rápido e ágil, é um grande desafio. E depois acho que há o grande, grande, grande desafio de todos os profissionais desta área, que é as pessoas fazerem-no também individualmente. Uhum, Ou seja, uhum, eu ter a capacidade de periodicamente fazer o meu próprio check-in. Como é que me sinto? O que é que isto quer dizer? Como é que eu me senti no passado? Como é que eu evolui? Como é que estava em janeiro? Em janeiro de 2022 estava assim. Em uhum, dezembro de 2022, como é que eu estou? uhum. E, portanto, criar esta rotina e esta cultura em que cada um é parte responsável pelo por um programa de saúde e bem-estar, e que, em vez de participar nas iniciativas que a organização disponibiliza, ele sentir que é parte integrante também daquilo que é o programa, e que parte do programa é também ele próprio saber gerir estes indicadores. Sem dúvida. E esta questão do modelo muito mais ancorado na comunidade, não é? Ou seja, de que todos participam e obviamente a questão do bem-estar não é responsabilidade de uma área da gestão de pessoas, não é? Ou seja, o bem-estar é responsável, toda a gente é responsável pela questão da gestão de saúde e bem-estar no contexto de trabalho, não é? Particularmente todos estes fatores muito mais psicossociais que têm a ver com a nossa relação, com a nossa aquela questão que estávamos a dizer, o nosso autoconhecimento, a nossa flexibilidade, agilidade, capacidade de se adaptação ao novo contexto, como estavas a dizer. Mas são grandes desafios e nós estamos cá para eles. Olha, nós terminamos sempre as nossas conversas com uma pergunta pessoal. Não estava, obviamente, no script que partilhámos contigo, mas é uma pergunta mais pessoal, agora não tem a ver com o contexto em que estás, mas é em 2030, não é? Como é que imaginas que vai ser o teu trabalho? O que é que irás estar a fazer? Como é que é a integração trabalho-vida que vais fazer? Como é que vais estar em 2030? Como é que te imaginas? Como é que será esta realidade para ti? Ah, essa é uma pergunta, para já, muito interessante, ah, e que poderia levar este episódio para um programa de 5 ou 6 horas. Eu acho que o trabalho vai ser radicalmente diferente. Acho que o trabalho vai ser radicalmente diferente. Um, Numa perspectiva pessoal, um, alguma apreensão, não tanto pelo conteúdo, mais pelo meio utilizado. Porque olho para uma grande tendência digital, nestes padrões de alteração do trabalho e daquilo que, as conversas que se têm sobre o metaverso e tudo isso. Um, e, portanto, há aqui um grande ponto de interrogação, que é como é que a nossa própria profissão vai evoluir e se vai comportar nesse meio. Espero, em 2030, poder estar a ter conversas muito diferentes, neste âmbito da saúde e do bem-estar no trabalho. Não sei se será assim se não estarei a ser demasiado otimista, uma vez que há 10 anos a conversa não era assim tão diferente tão diferente da conversa que nós estamos a ter hoje. Se calhar tínhamos era menos tempo de antena e se calhar estávamos em fóruns um bocadinho menos interessantes. Mas espero que em 2030 seja diferente. E espero também que consigamos desenvolver competências novas e diferentes, com mecanismos muito mais nesta lógica que eu referi ainda há pouco, que é self-service, ou seja, eu conseguir eu próprio decidir o meu caminho e qual a competência que eu quero desenvolver agora, e ter ao meu dispor várias ferramentas para o conseguir fazer, e com isso contribuir para o todo. E acho que é um bocadinho este o cenário possível para 2030. Para 2030.
Muito obrigada, José, por estares connosco. Obrigada por teres partilhado o teu conhecimento, a tua experiência e também um bocadinho aqui a tua visão futura do que é que nós podemos fazer para nos tornar cada vez mais relevantes, independentemente do que aconteça. Vai acontecer certamente muita coisa, já sabemos. Por isso, um grande beijinho e muito obrigada. Obrigado pelo convite.